Informações importantes. Vamos conversar com o prefeito municipal, Edmar Xavier, que está conosco via telefone, para que a gente possa passar aí para a sociedade, para a população de João Pinheiro, as decisões tomadas agora pela manhã em relação à Covid-19 no município. Boa tarde, prefeito municipal. Boa tarde, Wellington. Boa tarde, ouvintes da Rádio 9 FM. Muita euforia por aqui, prefeito, viu? Muita expectativa. A gente sabe da ansiedade, né, Wellington? Que o pessoal está, e a notícia não é boa para a população. Nós tivemos ontem reunido com o secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais, via remoto, eu, Gilberto, todos os prefeitos da região, a regulação, a coordenação regional de saúde das regiões de Patos e de Unai. Os dados são assustadores, né? Nós temos em vista aí um colapso na saúde do Estado. Já foi falado pelo próprio secretário de Estado que a saúde vai entrar em colapso se não tomar medidas importantes. Cada um apresentou a medida que cada município estava tomando, né? Nós apresentamos a nossa, o Noroeste fez uma ação em conjunto, o Alto Paranaíba, várias cidades aderiram ao lockdown, como Coromandel, próprio Patrocínio, Patos de Minas, Serra do Salito, outras cidades da região, e nós temos aqui no Noroeste também Lagoa Grande, que fez essa adesão. O governo do estado apresentou a proposta de um lockdown geral na nossa região, e eu queria, Wellington, aproveitar o tempo para explicar um pouco para as pessoas, certo, que às vezes acham que a gente está passando, a gente está restringindo. Na proposta do Estado, que eu vou te passar a cópia na segunda-feira, certo, fecha todo o comércio, a não ser os essenciais, farmácias, supermercado, que é alimentação. Não tem bebida de hipótese nenhuma, senão o pessoal acha, fecha o comércio, mas vai ter bebida. A restrição de reuniões entre famílias fica proibido. O exemplo, se você não mora você mora apenas com a sua mãe, essa reunião pode ser só das pessoas da mesma casa. Você não pode visitar os seus irmãos de outra casa. Essa é a proposta do Estado. A transitação dentro do município tem que ter uma autodeclaração, para onde você vai, por que você vai, as barreiras poderão ser implantadas. Então é uma coisa muito triste, é muito triste mesmo, e nós precisamos de estar consciente, passando para a população essa situação. Ninguém quer isso, né? A gente foi um dos municípios que mais deixou o pessoal trabalhar, e estamos continuando na mesma linha, mas precisamos de contar com os empresários, com as pessoas do nosso município. O caso não é de brincadeira. Nós falamos aquele dia que tinha a perspectiva das UTIs todas serem lotadas naquela data. A data foi adiantada na lotação das UTIs, e o Estado fala num colapso da saúde agora no próximo mês. Então a população tem que ficar atenta nessa questão do risco desse colapso, que pode acontecer mesmo. Nós não temos dúvida desse risco que está acontecendo, e a população de João Pinheiro tem que estar sabendo. Então eu sempre falei em todos os momentos, nos ajudem a manter aquelas medidas que nós operamos no decreto, porque a partir do momento que o Estado baixar esse decreto, que já está para avaliação, que nós vamos passar para você na segunda-feira, certo, aí é uma prisão em casa, né? Uma prisão em casa, até para você se locomover é difícil. Nós não queremos isso, estou deixando bem claro. As medidas que nós estamos fazendo de contenção essa semana, às vezes as pessoas ficam contrariadas, mas nós não precisamos esperar um relaxamento, né? Nós não vamos ter esse relaxamento. O Estado está explicando claramente, com dados de pessoas que entendem. O nosso decreto da proibição de bebidas, ele vai até segunda-feira está proibido a venda de bebida em João Pinheiro. O comitê vai reunir na parte da manhã, juntamente com a Polícia Militar, com os médicos, com os dados que nós temos, e nós vamos soltar outra
determinação. Estamos fazendo de tudo para a população continuar trabalhando, que nós sabemos que será um grande nível de desemprego, a dificuldade vai aumentar, mas nós não podemos deixar esquecer de lado da saúde. Né? Nós tivemos uma reunião com o pessoal do Dia Cerveja essa semana e eu expliquei para eles. Há muito tempo já era para todos os bares estar fechados. João Pinheiro deixou todo mundo trabalhar. Só que tem um limite. Nós vamos reavaliar na segunda-feira. Né? Segunda-feira está proibido a venda de bebida e continua da mesma forma. E na própria segunda mesmo nós vamos dar uma entrevista coletiva com os dados também do Estado para informar para a população quais serão as medidas. Então eu quero pedir mais uma vez, não receba pessoas de outra cidade. Só para você entender, Wellington, tem um nível do Estado que fala em médio índice de contaminação. Quando o índice está em 200, é um índice medido pelo Estado, já está em risco de colapso. Patos de Minas, o nível é de 800. Unaí passa, me parece, dos 300. Paracatu também está mais ou menos da mesma forma. Então nós temos que ter esse cuidado, evitar. Vou te dar um dado aqui real. Sim. Nós temos várias pessoas graves no nosso hospital e na UTI. Praticamente na pesquisa, a maioria dessas pessoas receberam gente de fora e tiveram a confraternização em casa. Então está aí o motivo da não venda de bebidas. Está aí o motivo do pedido para as pessoas não aglomerarem, obedecer mesmo de coração. Né? Ninguém quer fechar ninguém, não existe uma guerra. Prefeitura contra a bebida, prefeitura contra bar, prefeitura contra aglomeração. Existe uma guerra, prefeitura a favor da vida, contra o vírus. Os nossos médicos estão muito preocupados, a nossa equipe de saúde está bem pressionada aí nos atendimentos. Hoje nós devemos ter 25 pessoas em estado bem crítico, né, com 10 pessoas entubadas. Nós tivemos uma morte de uma pessoa de vazante no nosso CTI, tivemos uma alta também de outra pessoa de vazante, mas automaticamente foi substituído e também por pessoas de João Pinheiro que ocuparam essas vagas. Queria pedir com muito carinho, não é momento de aglomerar. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que eu não posso abrir o meu bar, eu não posso abrir o meu restaurante à noite? O Estado não quer aglomeração. Nós não temos motivo algum para comemorar nesse momento. Nós estamos numa guerra contra um vírus. Então eu queria pedir muita participação das pessoas nesse momento, muita orientação. Né? A gente tem visto as pessoas colocarem no Facebook alguns manifestos, mas por que isso, por que isso? Então vai lá para a porta do CTI, explica isso para o paciente, para ver se ele volta a respirar. Fala esses discursos contra a lei, para ver se esse paciente consegue voltar, sair do tubo. Né? Nós estamos agindo com a medicina. Aquilo que os médicos estão dizendo, que os cientistas de saúde estão dizendo, nós estamos cumprindo. Nós temos que ter cuidado nesse momento, para não entrar no colapso. Está avisado para o Estado que o Estado entrará em colapso no mês de março. Prefeito, anote essa data, hoje é dia 27. Certo. Segunda-feira, dia 1º. Temos então, até segunda-feira, a permanência desse decreto. Na segunda-feira, o senhor se reúne com a nossa comissão para tomarmos uma nova decisão. É isso? Isso. E o Estado também vai passar algumas deliberações. O Estado também vai tomar a decisão dele. Isso. Então, por isso que eu falo para os nossos empresários, comerciantes, donos de barbearia, que tomem cuidado, que redobrem o cuidado, os funcionários do comércio, para a gente não ter um fechamento e um desemprego geral. Nós estamos fazendo de tudo. Não quero alimentar esperança sobre a bebida. Provavelmente vai ser estendido, porque claro que bebida é da aglomeração. Tá certo. Então, provavelmente, nós não vamos alimentar essa esperança que segunda vai ser liberado. 90% é que isso não vai ser liberado. Mas vamos conversar com os segmentos, né? Vamos conversar com todos os segmentos para entender um consenso. Lembrando que a partir do colapso não existe consenso.
não existe conversa, fecha tudo, infelizmente. Porque o que acontece? Quando não tem socorro, o que é isso? É a pessoa morrer sem recurso, a pessoa morrer na porta da UPA, morrer na porta do hospital e não ter cama. Então o Estado mostra que o Estado entra num colapso a partir do próximo mês. Hoje, não sei se você viu essa semana, o governador de Goiás anunciando esse colapso, sim, que já está acontecendo em Goiânia. Em Brasília entra no lockdown, me parece que a partir de hoje. Então nós estamos com esse cuidado. Mas se nós organizarmos em João Pinheiro, nós podemos sair na frente, como saímos de todos os momentos. Nós em todos os momentos fomos a única cidade que continuou trabalhando. Mas nós não podemos correr o risco de deixar as pessoas sem atendimento. Então na segunda-feira continua da mesma forma. Não vende bebida. E as mesmas restrições. Na segunda, por volta de meio-dia, 2 horas, nós teremos um decreto que vai estar vencendo o outro com as regularizações. A população pode ficar tranquila, aquilo que a gente puder dar condição das pessoas trabalhar, a gente vai dar enquanto tiver na nossa mão. Aquilo que a gente não puder, nós não temos como fazer. Só dar uma informação, sim, como foi dito que as prefeituras não poderiam proibir essa venda de bebida, várias prefeituras fizeram. Nós temos um supermercado aqui em João Pinheiro, que é o ABC, entrou com a liminar na justiça, pedindo a venda de bebidas. Nessa liminar não foi julgada, né? Eu acredito que deve ser julgada aí na próxima semana. Eles têm o direito de fazer essa reivindicação, mas a gente sabe que, cabeça de juiz, a gente não sabe o que é o pensamento. Mas dificilmente o juiz dará uma liminar vendo a questão da CTI, dos CTIs no Noroeste. Mas deixamos claro que se esse decreto for estendido, nós vamos estar acompanhando isso com recursos, mas esperamos que isso não aconteça. Então, o comércio tem sim o interesse de vender, tem que defender esse interesse de vender a bebida, né, tendo em vista que os donos nem de João Pinheiro no Ex, ele quer vender, né? Então, nós temos também a nossa responsabilidade de trabalhar mesmo para que não haja aglomeração. Nós percebemos, quem ouve nesse momento sabe, sim, que as aglomerações diminuíram em 96% no município de João Pinheiro essa semana. Então, nosso intuito é diminuir o nível de contaminação e dar para você que me ouve a segurança de sobreviver, né? Nós precisamos dessa segurança. Claro que todo mundo tem uma ideia, mas a ideia nós temos que seguir é dos técnicos, é de quem entende de saúde. Para você que está ouvindo o Jornal da Nova, prefeito municipal de Marcha Xavier, falando conosco por telefone. O prefeito já falou sobre a lotação da nossa UTI. Prefeito, dessa UTI que o senhor disse, da lotação, dos 10 leitos ocupados, quantos pacientes são de João Pinheiro? Pelo que eu entendi, seriam 4. Nós temos 4 de João Pinheiro, 4. Lembrando que até ontem todos estavam entubados, infelizmente. O início da semana nós tínhamos apenas um caso, né, na UTI de João Pinheiro. No início tinha um nosso, né, e nós estamos... Quando terminamos a semana com 4. Vai surgindo vaga, geralmente está entrando os nossos que estão se agravando. Então nós temos que ter esse cuidado, porque já passou para 4 casos de João Pinheiro. E nós temos aí 14 a 16 casos na clínica Covid. Então nós temos que ter esse cuidado. E eu digo para a população, Patos está montando um hospital de campanha, o NAI Paracatu está tentando criar mais 3 leitos, né, que ainda não conseguiu, está fazendo uma ampliação lá, para você ver, o NAI tem 7, nós temos 10, e nós temos aí mais alguns semileitos. Mas, graças a Deus, nós estamos numa posição privilegiada perante os vizinhos, mas nós não podemos descuidar, né? Quem não fez o dever de casa está passando aperto. Vamos unir. Nós temos que unir nesse momento, gente. Não é guerra, prefeitura contra isso, contra B. Nós vamos de nos unir. O que é a minha proposta? Vamos unir todo mundo para a gente continuar trabalhando com restrições. Nós não estamos no momento de comemorar, de fazer festa, de fazer aglomerações. Mas vamos tentar trabalhar para sobreviver. E a partir do momento que nós perdemos esse controle, nós não podemos encarar uma decisão do Estado, sendo que a gente não tem condição de atender. Então eu estou julgando bem claro para a população. Prefeito, vamos pelo que eu entendi, nesse momento para não chegarmos a um colapso. Pelo que eu entendi, então, o senhor, juntamente com a comissão de João Pinheiro, na segunda-feira vão se reunir para tomar decisões sobre o nosso decreto local. Isso. E aí, na segunda-feira, permanece o decreto. Na segunda não está permitido vender bebida alcoólica. Certo.
E também na semana que vem pode surgir aí o decreto do governo do estado que pode ter medidas mais restritivas ainda às que o senhor tomar na segunda-feira juntamente com a comissão, é isso? Elton, nós tivemos a proposta do estado, né? O estado apresentou a proposta, tendo em vista que pessoas de Unai foi transferido para Matutino, para várias outras localidades, pessoas de Patos, da regional de Patos, foram transferidos para várias outras localidades, que não está tendo como mais atender essas regiões. Então o estado orienta que tenha esse lockdown para acompanhar, já começar a amadurecer essa ideia, e foram apresentados para os prefeitos. E os prefeitos colocaram, somente a questão de Buritis, de Arinos, a dificuldade de cumprir essas regras, né, devido extensão e um pouco efetivo de polícia. Segundo o Estado, se acontecer isso, o Estado deixou bem claro, vocês podem ir coordenando até o momento que o Estado entender que vocês não têm mais condição para isso. E nesse momento, o Estado vai pedir mais efetivo da polícia para as regiões que não têm esse acesso de tantos policiais. João Pinheiro, graças a Deus, a polícia tem atuado muito tranquilamente nessa questão, nós não tivemos essa resistência, mas a gente sabe que cada cidade tem um diferencial de população e não tem esse efetivo tão importante. O Estado falou que poderia mandar 300 oficiais da polícia para essa região. Mas então, isso ainda é uma conversa, nós podemos nos organizar e sair dessa situação. Mas nós precisamos de colocar o nosso município, o nosso estado em oração, nós colocarmos que Deus consiga dar condições para esses municípios que não têm a CTI conseguir ampliar o seu número de vagas, né, que diminui a contaminação do nosso município, para Deus nos abençoar, para a gente continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas certas, né, e é isso que a gente precisa. Difícil, não está fácil, mas estou dizendo, está ruim, mas pode ficar muito pior ainda. Eu disse todo momento que eu sou contra o lockdown, que eu acho que é muito difícil. Nós temos que tentar achar alternativa, mas a partir do momento que tiver o risco das pessoas não terem o socorro nos hospitais, inclusive no nosso, nós não podemos mais nos furtar da responsabilidade. Então, nesse momento, nós ainda estamos conseguindo atender, mas não podemos brincar com a sorte. Isso é a mesma coisa, velho. Os mais antigos sabem o que é isso, roleta russa. Você pega um revólver e coloca uma bala. Fica 5 sem bala, você roda, fecha e puxa na cabeça. Tem 5 chances de você não tomar o tiro, mas tem uma de você tomar o tiro. O que as pessoas precisam entender. Você tem 5 chances de sentir e não ser contaminado e não sentir nada. Mas tem chance das pessoas ficarem gravíssimas, como nós percebemos a gravidade dos últimos dias que o corona tem trazido. Inclusive no nosso CTI. A gravidade tem sido muito maior do que o que tem acontecido. Nós buscamos reagente, Wellington, só para as pessoas entenderem, de gasometria, que é um exame que nós temos que fazer no CTI para ver como está o pulmão das pessoas. No Rio de Janeiro, nós mandamos um carro, o diretor do hospital e o secretário mandou um carro buscar reagente de gasometria, porque todo mundo está fazendo esse mesmo exame e está gastando um número muito maior. Então, o colapso também pode ser medicamento. Faltar o medicamento devido ao grande número de pessoas que estão consumindo esse medicamento. O colapso pode ser do oxigênio. Então, nós temos... eu acho muito triste a gente colocar esse medo, porque principalmente as pessoas mais idosas estão muito preocupadas. Mas nós temos que conversar aberto para dizer que a gente não foi avisado. Nós estamos passando tudo aquilo que nós estamos sendo orientados para a população, para a gente conseguir sair dessa. Deus vai nos abençoar, nós vamos conseguir, mas para a gente conseguir, nós temos que unir os 50 mil pinheirenses no mesmo cuidado de trabalhar e voltar para casa, de usar álcool gel, de evitar aglomeração, de pedir, pelo amor de Deus, para os parentes das outras cidades não virem para João Pinheiro, de cancelar as férias e não viajar, de unir com a sua família na sua casa. Você que é pai de família, você que é mãe, você é muito importante para criar os seus filhos. Não arrisque perder a sua vida. Você é muito importante para a sua família. Então eu queria contar de coração, pedir as orações
E eu sei que muita gente não acredita, mas eu tenho que agradecer a população de João Pinheiro. Na sua quase totalidade, as pessoas entenderam e nos ajudaram muito essa semana. Nós pegamos a ressaca do carnaval, deu aquele pico de 30 pessoas, agora ele está dando uma diminuída, e se Deus quiser, na próxima semana nós vamos conseguir dar essa diminuída no número de contaminação. Mas precisamos de estar conversando, nós precisamos de dialogar nesse momento, nós vamos fazer uma coletiva, vamos dialogar. Mas eu digo com muita sinceridade, nós não podemos esperar nesse mês de março regalia, a flexibilização, porque nós não temos essa esperança. Nós não temos essa condição de dizer isso para você nesse momento. Como eu queria dizer para você, está tudo liberado. Mas infelizmente eu tenho que te dizer que nós temos um risco, e muito grande. Prefeito, eu queria fazer a última pergunta. Desculpa aí, prefeito, o meu Pode microfone falar. estava desligado. Eu queria fazer só uma pergunta para o senhor, antes de encerrar a sua participação, que o senhor fala sempre na questão de não se sair de um lugar para outro, mas nós continuamos tendo a nossa cidade com várias excursões, Caldas Novas, praia, essas organizações. Quando há uma excursão, o município tem que autorizar essa excursão ou não tem como o município interferir nisso? É livre para a empresa promover? Como é que funciona isso? Para a gente entender. Por exemplo, um cidadão sai daqui com uma excursão para Caldas Novas. Como é que eu poderia explicar para o ouvinte isso? Porque tem muita gente questionando que as excursões continuam acontecendo. Wellington, é o questionamento que os prefeitos fizeram ontem. Alguns prefeitos fizeram o toque de recolher. Na Constituição Federal, entende-se que nós não temos essa autonomia, a não ser no momento de guerra, mas tem prefeitos que entraram na justiça e ganharam essa questão do toque de recolher. Tem municípios que não puderam aderir, inclusive o próprio Ministério Público entrou contra os municípios, eu não sei se Arinos ou Buritis, que determinou esse toque de recolher por causa da liberdade de ir e vir. Mas aí que eu digo, hoje nós estamos tendo essa opção de liberdade, que pode ser cerceada no momento do lockdown pelo Estado, né, como aconteceu em vários países. Que a pessoa, para sair de casa, ontem foi apresentada, ele tem que fazer uma autodeclaração e entregar para a polícia. Eu estou indo em tal lugar com essa responsabilidade, com isso, com isso. Então nós não precisamos de chegar nesse momento. Eu falo que quantas vezes eu pedi para não viajar nesse momento. Eu estou pedindo aos donos de empresa que suspendam as férias nesse momento, né, dos funcionários, que peça a eles que não viajem, converse com o seu funcionário, converse com seus familiares. O exemplo de Patos de Minas, nós temos que levar pessoas que estão fazendo hemodiálise, estão fazendo tratamento até a nossa hemodiálise ficar pronta. Mas sem necessidade, não vá a Patos. 800% o nível de contaminação, Patos de Minas. 200% já é risco. Então está em 800, para você me entender nesse momento. Às vezes você não tinha esse dado. Evite. Vamos tentar... nós conseguimos isso, eu queria dizer que nós conseguimos durante esse ano que passou, esse diálogo da prefeitura com a população, e a gente conseguiu controlar. Mas nós estamos muito preocupados, porque nossos vizinhos descontrolaram muito nesses últimos dias. Essa doença que já está em Goiás, acredito que já está na nossa região, ela tem sido muito mais, a contaminação é muito mais rápida e o vírus é mais letal. Então o nível de mortalidade subiu em 80%, foi dados do Estado. Então nós precisamos de estar bem atento nesse caso. E eu disse mais uma vez, não é eu que vou proteger a sua vida, é você e a sua família. Então evite viajar, nós não podemos proibir nesse momento, mas nós queríamos muito que você nos ajudasse, para não chegar no momento da proibição, da imposição. Isso é muito triste, você impor às pessoas. Às vezes as pessoas não entendem. Mas nós precisamos de dialogar. A vacina está chegando, vamos esperar, já nós aguentamos um ano, que nós temos que aguentar mais 6 meses. Mas antes de aguentar 6 meses e ter a vida pela frente. Antes a gente aguentar 10, 20 dias sem beber e ter uma vida inteira para beber. Nós não vamos morrer por causa de mais 10 dias, de mais 15, mas nós vamos morrer se a gente for contaminado. É essa conversa que nós temos que ter. É essas conversas que a liderança tem que ter, os pastores, os padres com seus fiéis, Nós temos muito para viver ainda, Quem dera que essas pessoas que foram, ontem morreu 1.500 pessoas no Brasil,
eles tivessem a segunda oportunidade. Nós perdemos 20 e poucas pessoas. Quem dera que eles tivessem outra oportunidade, que nós hoje temos. Você que me ouve está tendo a oportunidade. Talvez você vai ser contaminado por um azar. Você usou máscara, usou gel, tentou evitar, mas às vezes você foi contaminado. Mas você vai ter a consciência tranquila. Eu fiz da minha parte. Agora pensa você que está aglomerando, está juntando, está visitando, está fazendo festa e matar o seu pai ou sua mãe. Que cabeça que você vai ter? Que você vai saber que você levou essa contaminação para sua casa. Então eu queria pedir desculpa. Às vezes a gente fala coisa que você não gostaria de ouvir, mas esse é o momento. O Estado diz: nós vamos entrar em calamidade no mês de março. Vou pedir as orações dos pinheirenses, pedir a Deus, agradecer o pessoal que está indo no hospital orar, rezar. Isso é importante. Dar força para os médicos, para os enfermeiros, para os pacientes, né? Até a gente mesmo se sente confortável. Mas é só Deus para dar força para a gente atravessar aí até chegar essa vacina. Vamos ter um pouco de paciência. Nós temos uma vida toda pela frente. Eu sei que está estendendo, mas eu queria te dizer uma coisa mais triste que eu ouvi nessa semana. Sim. Nós tínhamos um paciente de 90 e poucos anos e ele disse para o médico assim: pode desligar os meus aparelhos, pode me tirar daqui. E o médico disse para ele assim: olha, não, nós vamos conseguir sair dessa. Ele disse: eu já vivi 90 anos e eu sei que tem gente precisando da minha vaga e gente que tem uma vida maior pela frente. E pediu para desligar os aparelhos. Claro que o médico não fez e graças a Deus ele conseguiu ganhar alta. Mas pensa o momento, a cabeça dessa pessoa e a consciência desse senhor. E aí a psicóloga conversou com ele e disse: só tem alguma amargura? Não, eu estou feliz. Eu vivi muitos anos e sei que tem gente nova que precisa dos aparelhos que eu estou usando. Pensa a situação que nós estamos chegando, né? De uma pessoa que está internada refletir que tem um mais novo do que ele. E vai chegar, claro que não pode desligar, a preferência de quem está lá. Nós temos que brigar até o último minuto. Mas nós já sabemos hoje, velho, que na nossa região aí do Alto Paranaíba tem pessoas que perderam a vida sem atendimento, infelizmente. Né, os pedidos de transferência estão saindo, mas nós tivemos algumas informações que acham que alguns não conseguiu o recurso a tempo. Isso é muito triste. E hoje a gente tem aqui em João Pinheiro, né, nós temos essa condição ainda quase limitada, mas nós ainda temos condição de entubar aí mais algumas pessoas. Mas não vamos contar com a sorte, porque quando chega, dá 300 casos graves de última hora e nós não vamos conseguir. Então vamos pegar com Deus. E é uma coisa muito triste que aconteceu essa semana e a gente, graças a Deus, conseguiu recuperar essa pessoa. Mas você vê como que as pessoas estão internadas no alto grau, aqueles que não estão, que estão falando a preocupação da morte, a ansiedade que estão naquelas clínicas lá e preocupado, e uns aumentam o número de oxigênio, a ansiedade vai piorando. Então, além da doença, a ansiedade é muito grande, o medo das pessoas que estão sendo contaminadas está muito grande, né? Muitos melhoram, graças a Deus, mas os que ficam graves tem várias sequelas. Tá certo, prefeito. Obrigado pela participação do senhor. Tem várias perguntas e um abraço. Aqui, mas eu não vou fazer essas perguntas, não. Eu sei que o senhor, durante a semana, pelas informações que eu tenho, dedicou várias horas de várias reuniões aí sobre essa questão da Covid. Foram vários dias de impasses, de debates. Não é fácil. Parece que a semana toda do senhor foi mais ocupada diretamente com Covid-19. Obrigado, prefeito. Bom final de semana para o senhor. Consciência até segunda-feira, para que a gente possa ter essa decisão aí, para que afete menos o possível ao nosso setor comercial. Tá certo, prefeito? Isso, Elton, e eu queria pedir também as orações, como eu disse, consciência. Nós temos para isso e estamos tentando de toda forma, conversando com os médicos, que é eles que atendem lá, mas a gente queria pedir a consciência da população, somente nesse final de semana, né? Não vamos dispersar, nós temos uma vida pela frente, não vamos entregar ela por conta de 10, 20, 30 dias, vamos nos organizar. A informação vocês já têm, o março vai ser o mês mais difícil da história da pandemia, Deus nos livre desse momento, mas nós temos que entrar preparados, sabendo desse risco, e que Deus vai nos dar força para sair lá na frente.
mas precisamos de contar com cada um de vocês. Segunda, a gente deve dar uma coletiva aí por volta de meio-dia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Se Deus quiser, nós vamos superar essa dificuldade. Grande abraço. Prefeito Municipal Edmar Xavier falou aqui no Jornal da Nova sobre a Covid-19, decisões que serão tomadas na próxima segunda-feira. O prefeito já adiantou que são 90% as chances de continuarmos com a lei seca. Não está permitida a venda de bebida alcoólica na segunda-feira e na segunda-feira um novo decreto deve sair. Um outro decreto também deve sair a semana que vem, mais radical ainda, que deve ser por parte do governo do estado. Encerrando a participação, então, a melhor forma de você que está me ouvindo neste momento é usar a máscara e evitar aglomerações. Obrigado, bom sábado a todos, até segunda-feira com a edição do Jornal da Nova e com as novas medidas. Creio eu que deveremos continuar com o que já estamos vivendo, que é o nosso caso decreto de lei seca, da venda de